Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso último encontro do estudo do livro de Gênesis, né? Estamos chegando no final desse precioso livro, com aquele sentimento já de despedida, de saudade. Em contrapartida, feliz por estarmos avançando, por estarmos conseguindo investir um tempo para estudar naquilo que o Senhor tem a nos falar por meio da sua palavra, abrir, né, a palavra de Deus e poder desfrutar de tudo que nos é apresentado por meio dela. Espero que vocês estejam felizes com isso, que vocês desejem, que nós, né, desejemos cada vez mais investir tempo nesse estudo, na meditação, na conversa com Deus, deixar Deus falar conosco aquilo que a sua palavra pode nos trazer, para que possamos crescer cada vez mais na graça, na sabedoria, no entendimento, no amor, no serviço, na glória de Deus, que possamos dia após dia, glória após glória, experimentar do seu amor, da sua graça, da sua bondade, das suas misericórdias e sermos transformados conforme Jesus Cristo. Nosso grande objetivo agora é parecermos dia após dia mais com Cristo, que isso possa realmente acontecer e que a gente possa então se dedicar cada vez mais a isso. Antes da gente começar, né, o estudo de hoje, eu queria finalizar esse momento pensando muito, gente, na importância que a Bíblia tem, né, primeiro por nos mostrar a glória de Deus, nos mostrar a verdade, nos mostrar o único caminho que nós temos, né, para encontrar com o Senhor, encontrar salvação, então sermos achados como filhos. Mas ela tem algo aqui que eu acho que é importante a gente sempre ter em mente. Durante toda a palavra de Deus, durante toda a Bíblia, a gente encontra promessas, a gente encontra alianças que são feitas de Deus para com os homens. E é importante que a gente perceba, por meio dessas alianças, das promessas e das profecias também, que o que Deus fala acontece, que é verdade. E nesse nosso estudo de Gênesis, né, desde o primeiro momento, a gente percebe a ação de Deus de forma presente, na verdade de forma eterna, mas também de forma presente, e já nos dando sinais do futuro. Para nós hoje que lemos a palavra de Deus, temos essa revelação completa e podemos então meditar sobre ela, mas para aquele povo ele ia dando essas revelações de forma progressiva. Mas mais importante, a gente conseguia perceber e consegue perceber hoje, por meio da história, que grande parte dessas promessas ou das profecias foram cumpridas já, nos dando então a certeza do que aquilo que ainda não foi cumprido um dia será, principalmente no que tange o final dos tempos, né? A nossa salvação, o nosso encontro final com o nosso Senhor Jesus, encontro físico, encontro que será perfeito, ao qual nós depois habitaremos, né, dependendo do momento que a gente estiver na história, habitaremos com Ele, né, num lugar real, verdadeiro, a conjunção novamente do céu e da terra, o novo céu e a nova terra juntos novamente, né, pela Nova Jerusalém. Então a gente crer nisso, acreditar que essas promessas que existem aqui na palavra de Deus serão cumpridas, aquelas que ainda não foram, serão. Então a gente percebe durante toda a história bíblica, Deus fazendo isso e Deus nos mostrando por meio de promessas parcialmente ou completamente cumpridas já, profecias parcialmente ou completamente cumpridas, de que é verdade o que ele diz aqui e o que ele diz vai acontecer. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. E a gente teve no nosso estudo de Gênesis oportunidade de ver muito isso, né? Começando até já lá no capítulo 3, como a gente diz, a promessa daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, vencer o pecado e nos dar a vitória e nos trazer de novo para aquilo que Deus espera de nós, aquela comunhão, o estado perfeito, né, que foi perdido na queda do homem. Então Deus nos trazendo de volta, Deus escolhendo o povo de Israel. E aqui eu chamo a nossa atenção, e vai ser muito hoje o objetivo da nossa finalização aqui nesses dois capítulos, a gente entender por meio da história de Israel o cumprimento parcial, né, dessas
alianças e também o cumprimento de profecias que Deus está fazendo aqui no livro de Gênesis. Algumas já até aconteceram aqui, outras vão acontecer durante a história de Israel, outras vão acontecer quando Jesus Cristo voltar, mas para a gente entender e a gente confiar nisso. Então Israel é para a gente uma testificação daquilo que Deus prometeu e cumpre. Então Israel serve para a gente como essa garantia do cumprimento, né, daquilo que Deus tem dito na história. E hoje nós vamos, no capítulo 49, principalmente, enxergar muito disso, né? Jacó vai abençoar seus filhos, mas mais do que isso, ele vai profetizar aqui para os seus filhos, ele vai dar muita direção. E muitas dessas profecias nós vamos poder perceber depois, né, nos estudos aí da história de Israel, durante, né, por exemplo, no livro de Crônicas, lá que começa, no começo do primeiro livro de Crônicas, a gente vai ver sobre os descendentes, né, de Jacó. Lá nós vamos ver muitas coisas que podem comprovar. Aqui, o livro de Josué também, na época da conquista da terra, vai nos mostrar muito daqui. E, principalmente, o decorrer da história em relação a Jesus Cristo, que nós vamos encontrar profecia aqui hoje sobre isso. Então, é importante que a gente olhe para essa história aqui, para a vida, para a história de Israel, para encontrar essas profecias, essas alianças e o cumprimento delas, a fim de nos mostrar que o que Deus promete, Deus faz, Deus não é homem para mentir, então o que ele falou vai ser cumprido. E o livro de Gênesis cumpriu, acho que muito bem, esse propósito para nós. Além de nos mostrar toda a história da criação, todo o desenrolar até a chegada do povo de Israel, que até então era o povo de Deus na terra do Egito, da onde o próximo livro é o livro de Êxodo, né? Da onde eles vão estar saindo e da onde a gente vê que é o momento em que Moisés escreve o livro de Gênesis, né? Nós vamos ter muito disso e com esse propósito de nos mostrar, então, do cumprimento daquilo que Deus vem prometendo na história, né? Então é importante a gente ter sempre isso em mente, a gente pensar por essa ótica, lembrar que Jesus Cristo não começa na história, ele é eterno. Então a gente já percebe desde a criação, desde o começo do livro de Gênesis, Jesus Cristo. A gente tem a revelação hoje que quem disse haja luz era Jesus Cristo, foi Jesus Cristo. João, no seu evangelho, nos dá essa informação. Então quando a gente está lendo ali o Gênesis, né, o capítulo 1 e o capítulo 2, é a Trindade agindo, né? Eu queria falar algo para vocês, só fugir um pouquinho do assunto, é algo que em meditação com Deus veio essa semana, que é importante também, até como eu entrei no tema de Trindade, para a gente ter isso em mente, gente. A gente vê muitas discussões sobre livre-arbítrio, sobre a gente ter capacidade ou ter o direito de fazer uma escolha de forma livre. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar se existe ou não, mas eu queria que a gente pensasse o seguinte: Deus, apesar de ter a condição de ter o livre-arbítrio, pensando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele nunca exerceu esse livre-arbítrio sozinho. Ele sempre pensou de forma coletiva. Então, a Trindade nunca agiu sozinha, ela sempre agiu de forma coletiva. E digo isso porque Gênesis 1 a gente vai encontrar lá sempre Deus agindo, falando disso em terceira pessoa. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, por exemplo. Então Deus nunca está agindo sozinho na história, ele está sempre agindo em comunidade. Por que eu chamo essa atenção? Porque nessa discussão de ter ou não ter livre-arbítrio, eu acho que a gente está indo para uma linha muito perigosa, que é a gente achar que nós temos direito de tomar decisões sozinho, de tomar decisões sem qualquer influência de Deus na nossa vida e também pensando no próximo e até consultando o próximo. Isso não é o propósito que nós fomos criados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus faz isso de forma coletiva, sempre Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo que as vontades possam não estar alinhadas, como a gente vê no Getsemane, Jesus falando, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua, mesmo que possa ter divergência de vontade,
a comunhão em decisão, a comunhão em escolha da Trindade. A Trindade escolhe junto. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo agindo junto. E por que eu chamo a nossa atenção disso? Porque nós também temos que fazer isso. Então nós temos que entender que as nossas decisões precisam ser tomadas à luz de uma comunhão. Comunhão primeiro com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é sempre que a gente pensar, não é eu faço, eu quero, eu vou. É façamos, queremos, iremos. Porque no mínimo, somos 4. Se temos entendimento disso. No mínimo, Pai, Filho, Espírito Santo e nós. Se eu tiver essa leitura. Mas mais do que isso, é importante, e aí Deus nos chama para viver em igreja, nos chama a viver em comunidade, para a gente aprender a isso, porque aí o ideal é que isso vá crescendo, para que seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós, a igreja dele, o corpo dele. Mas tem diferenças, tem divergências, sim, mas como Jesus nos ensinou no Getsemane, alinhem essas diferenças, em Cristo busquem uma solução, hajam juntos, porque vocês foram criados à nossa imagem, à nossa semelhança. Portanto, não é mais eu, é nós. Se temos a imagem de Deus, se queremos refletir, sermos semelhantes a Deus, temos que matar o eu e fazer viver o nós. Então, para fazer viver o nós, não tem como eu decidir. Nós temos que decidir. Então é importante isso. Eu só fiz esse parênteses aqui no encontro de hoje, porque isso veio muito ao meu coração essa semana e eu achei que seria legal compartilhar com vocês um pouco disso, né? E como veio o assunto da Trindade em Gênesis, no começo, eu achei que foi importante. Mas voltando aqui para o nosso encontro, nós hoje então vamos continuar e ver o capítulo 49 e 50, e vamos entender, e gostaria que a gente tivesse em mente esse entendimento aqui das profecias ou das bênçãos aqui, que o meu título fala em bênção, né, que Jacó está dando para os seus filhos, mas já indicando de forma profética o caminho que seus filhos iam seguir, né? Então eu queria compartilhar com vocês, nós queremos compartilhar, você vê como é uma guerra, gente. A gente matar o eu e fazer nascer o nós é uma guerra. Olha, eu acabei de falar com vocês tudo isso e estou aqui é muito difícil isso. Mas é um chamado, Deus tem chamado a mim sobre isso, para que nós possamos trabalhar isso no meu coração, e isso deve ser constante, porque é uma guerra. Eu tenho sofrido muito com isso, e nós devemos sempre ter isso em mente, brigar cada vez mais para matar o eu e fazer nascer o nós em nós, porque aí nós vamos cumprir o propósito ao qual fomos chamados, viver em comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Isso vai ser a tônica do céu. Isso vai ser a tônica da eternidade. Quando nós fazemos isso, nós trazemos a eternidade para o presente. Aí nós já não esperamos a eternidade. Nós vivemos já a eternidade. Não é bonito isso, gente? Fala sério. Né? Isso é uma busca que a gente deve ter constantemente, né? Mas nós vamos então ler o capítulo 49, do verso 1 ao verso 28 no primeiro momento. Mas antes vamos orar, pedir orientação de Deus para que a gente possa sair engrandecido, né? Papai, obrigado por mais um dia que o Senhor permite estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra, por mais um livro que nós estamos completando. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos capacita, nos dirige, nos incentiva, nos faz estar aqui diante do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, e que nós possamos sair daqui hoje convictos das suas promessas, convictos do seu amor, da sua graça, da sua escolha para conosco, da sua presciência de todas as coisas, que essa convicção encontre lugar no nosso coração e isso nos fortaleça para entendermos que temos um Pai, que não somos órfãos, e que isso transforme nosso coração em direção a Jesus Cristo, que possamos parecer com Ele cada vez mais e servirmos ao Senhor por isso, por amor, por semelhança, por sermos hoje unidos com o Senhor, vivermos em comunhão com o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e também com os nossos irmãos. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, que o Senhor nos dirija, que o Seu Espírito tenha liberdade, que Ele faça aquilo que Ele desejar nesse momento para a glória do Teu santo nome.
Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, Gênesis 49, do verso 1 ao verso 28. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Só um parênteses aqui, profecia, né? Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi, vocês são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e o seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará o vinho as suas roupas no sangue das uvas. As suas vestiduras... Desculpa, deixa eu ler de novo aqui que acho que ficou fora de contexto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestiduras. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá ao trabalho forçado. Dan defenderá o direito de seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é como uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços permanecerão fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São essas que formam as 12 tribos de Israel, e foi isso que o seu pai lhe disse para abençoá-los.
a cada um a bênção que lhe pertencia. Então, gente, a gente lê nesse trecho, né, do versículo 1 ao versículo 28, a bênção final de Jacó. Nós vamos perceber na passagem seguinte que Jacó então vai morrer, e ele chama então seus filhos e abençoa cada um. Até no final aqui ele fala, né, essas são as bênçãos que a bênção que a cada um lhe pertence. Nós não vamos aqui investir muito tempo aqui, na verdade, né, falando de cada uma das bênçãos, né, mas é importante a gente ver que a gente encontra aqui não só bênçãos, como também, às vezes, algumas consequências daquilo que aconteceu. Rubem, por exemplo, perde o direito de primogenitura, e a gente vai ver que isso é verdadeiro, né? Se ler 1 Crônica 5, por exemplo, nós vamos ver que ele cita isso lá, porque ele deitou-se então com uma das concubinas de seu pai, ou seja, ele manchou o leito de seu pai, por isso ele perdeu o direito de primogenitura. Inclusive, lendo aqui alguns comentários, é uma tribo que vai ter um papel de pouca importância, né? Realmente ele tinha todo um vigor aqui, toda uma superioridade em poder, mas que perdeu por causa disso, mostrando consequência. Da mesma forma, a gente vê Simeão e Levi, né? Em contrapartida, a gente já vê que José vai ser muito abençoado. A bênção, ele fala até aqui, e aí já dando até essa indicação que o direito de primogenitura vai para José, mesmo que na tribo de Judá, e nós vamos investir mais tempo na tribo de Judá, esteja o cedro, o direito de reino, o direito de vir o Messias. Mas para José fica aqui o direito de primogenitura, e ele vai ser muito abençoado. Jacó pede aqui então que eles prosperem, que pela mão de Deus, ele fala aqui até passagens maravilhosas, né? Ele fala aqui, né? A rocha de Israel, o Deus de seu pai, o Todo-Poderoso, que abençoa com as bênçãos lá dos altos céus, né? Então, assim, ele usa palavras maravilhosas e bênçãos, e derrama bênçãos maravilhosas sobre José. Então, a gente encontra aqui para os filhos muito disso, né? Nós vemos em Dan, por exemplo, alguém que se corrompe, né? Penso que por essa passagem nos mostra que se corrompe, tendo o direito de julgar, mas se corrompe por isso, vai ser até uma pedra de tropeço, vai morder aqui, né? Ele usa até a palavra serpente, né? Que serpente, para a gente, já sabemos o que essa palavra, né, denota, né? De traição, de mentira. Mas ele fala, né, então, sobre essas bênçãos, e aí entra tudo aquilo que eu falei no começo do encontro aqui, que é importante a gente depois investir tempo, que aí acho que até deve ser um estudo específico, né, e mais prolongado, do cumprimento aqui de muitas dessas profecias aqui feitas durante a história, para nos mostrar que, por exemplo, Moisés, aqui Jacó, né, falando 400 e poucos anos antes aqui de Moisés, já recebendo muitas profecias que seriam cumpridas depois, não só no tempo de Moisés, até em tempo depois de Moisés, mostrando então essa condição das promessas de Deus, das profecias de Deus se cumprirem no futuro. Não passa nenhuma profecia, nenhuma promessa que Deus faz vai deixar de ser cumprida ou deixou de ser cumprida. Então, quando a gente estudar isso, por exemplo, essas profecias que José faz, ele diz isso, né, no começo, né, no versículo 1, né? Digo-lhes o que acontecerá nos dias que virão, ou seja, uma profecia que tudo isso aqui vai acontecer. Mas eu queria investir tempo um pouquinho com a gente aqui para a gente ler sobre Judá, porque aqui é maravilhoso. Durante todo o livro de Gênesis, a gente já começa a perceber Deus, então, dar as indicações de como seria esse Messias, e principalmente indicando a forma, não só de como a forma com que esse Messias ia se apresentar também, né? Nós vemos lá em Gênesis 3, então, que ele vai esmagar a cabeça da serpente, uma função dele. Nós vemos ele como o filho que Deus proverá no sacrifício lá de Isaac, né? Quando Abraão então é requisitado para sacrificar Isaac. Mas hoje a gente percebe ele aqui de forma, já uma indicação de que vai vir como um rei também, um rei que vai ter um trono perfeito, um trono próspero. Então nós percebemos aqui, né, a partir do versículo 10, né, o cedro não se apartará de Judá,
Os cedros indica que os reis viriam de Judá, né, o reinado, nem o bastão da mão de seus descendentes, até que, então até vem aqui um até que, vem aquele a quem o cedro, o reino pertence. A ele as nações obedecerão. E aqui, gente, uma coisa importante, que apesar de estarmos falando de Israel, o Antigo Testamento se basear em Israel, olha quantas menções nós já temos de nações, mostrando que o desejo de Deus, apesar de naquele momento estar com Israel, era alcançar as nações, os gentios. A gente vê isso nas promessas feitas a Abraão, né? Para que vocês abençoem as nações. E aqui ele falando que o reino eterno abençoariam as nações obedeceriam, as nações o obedecerão. Mostrando aqui já então o lado do Messias como esse rei que vai ser enviado então para esse reino eterno. E um dado importante, ou alguns dados importantes, a gente começa a perceber no versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 12, do versículo 11 ao versículo 12, lendo aqui alguns comentaristas, eles falam muito desses dois temas como sendo um reinado perfeito, próspero, né? Então, os termos usados aqui têm a ver com essa prosperidade, com essa perfeição desse reino eterno, desse reino que vai permanecer para sempre, né? Mas eu ainda gostaria de pensar numa indicação da primeira vinda de Jesus. Por quê? Porque os termos aqui pode ser que fique vago, e para esse povo aqui poderia ter um certo teor vago, mas para nós que temos a história já é uma indicação da primeira vinda de Cristo, para a gente comprovar que isso já estava definido desde lá de trás. Mais uma vez, uma promessa que Deus mandaria Jesus em duas vindas, né? E aqui eu digo isso porque essa menção do jumentinho, da videira, né? Mais uma vez, por mais que os comentaristas encontrem isso a um nível de prosperidade ali do reino em relação à videira, eu ainda acho que tem a ver muito com isso e com profecias futuras de que ele entraria em Jerusalém, por exemplo, por meio do jumentinho, né? Ele se colocando como a videira, estando junto disso. Então, nos mostra aqui ele, já essas indicações dele na primeira vinda. Lembrando que Jesus, ele fala isso, né? Quando ele nos indica no Evangelho, que ele veio para cumprir, né, a lei e os profetas, e principalmente a lei e os profetas falavam dele. Essa é uma passagem típica, passagem falando de Jesus. Se a gente está falando aqui, né, basicamente de 1000 e poucos anos antes da vinda de Jesus, né? Quase 2000 anos antes da vinda de Jesus. Então, já sendo mencionado, quando ele fala que a lei e os profetas falavam dele, tudo falava dele, mas aqui de uma forma muito clara, né? Então, essa questão aqui, né, ele amarrará seu jumento, versículo 11, a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, já indicando isso, né? Até se a gente for pensar, por exemplo, em João 15, quando Jesus se coloca como a videira, ele fala dos ramos, né? E ele fala que os ramos... Gente, outro dia eu estava até fazendo uma apresentação sobre a videira, e olha que coisa interessante, eu estava falando da videira eu fui para o Salmo 1, que o Salmo 1, ele vai falar muito sobre uma árvore plantada junto às águas correntes, né? Que é uma árvore que dá fruto, né? E aí do Salmo 1 eu fui lá para Apocalipse 22, ponderando que talvez essa árvore plantada junto aos ribeiros é a árvore da vida lá da Nova Jerusalém, que estava no Jardim do Éden, que é uma árvore que seus ramos dão fruto e as folhas produzem cura para as nações. Cura para as nações. Aí olha a ligação que isso vai ter com as nações que obedecerão aqui. A gente só vai obedecer o dia que a gente for curado, não tem outra forma, gente. A gente é desobediente por natureza. Por natureza não, pelo pecado, né? Que é pela nossa natureza pecaminosa que nós nascemos hoje descendentes de Adão. Só conseguimos vencer essa desobediência quando somos curados por Cristo e passamos a ser seus descendentes. Então, essa árvore que produz os ramos, que as suas folhas produzem cura para as nações.
Então, mais menções aqui de Cristo. Agora, a menção que eu acho que é mais importante, eu não vi nenhum comentarista falar nisso, eu vou me arriscar a dizer isso para vocês. Mais uma vez, por mais que eu possa forçar aqui, eu não sou teólogo estudioso, mas eu acho que Deus fala ao meu coração sobre isso, indicando a obra sofredora de cruz aqui. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas a sua vestidura. Para nós hoje, o que é a menção de vinho? O que é a menção do suco da uva? A gente usa hoje para trazer a nova aliança. Foi o pacto feito na nova aliança de Jesus com seus discípulos ali, né, na última ceia, que vale para nós hoje, a ponto até da gente participar da ceia hoje com o sangue, o vinho, né, o suco da uva representando o sangue derramado na cruz, como o pão representando o corpo esmagado, né? E aqui penso isso, que tem a ver com essa condição, já mostrando, e por que mostrando? Não é que eles iriam ler isto e saberiam disso, mas é para quando acontecesse isso, eles soubessem. A palavra de Deus, quando ela quer trazer para a gente profecias, mais do que a gente ficar pensando em futuro, é para a gente vigiar, é para a gente estar preparado para que quando acontecer, eu não ser enganado. Esse é o grande ponto. Então, se eles, por exemplo, estudiosos da palavra, e vendo os sinais que Jesus dava, associassem ao que estava escrito aqui, eles falaram, é o Messias. Iam ter a comprovação de que Jesus era o Cristo. E é por isso que eu vou forçar aqui de novo para a gente lembrar isso na nossa mente. A palavra de Deus, ela tem as suas profecias para isso. Esse é o objetivo de Deus. Nos trazer para a verdade e nos mostrando aqui situações que ocorrerão para estarmos preparados. Tem um assunto, por exemplo, escatológico, que às vezes gera um pouco de discussão, de divisão, e eu não é o objetivo aqui, mas, por exemplo, nós temos algumas linhas de pensamento aí sobre grande tribulação, né? Principalmente se vai passar, não vai passar. Eu penso o seguinte, gente, né? E só para vocês entenderem, né? Essa situação para mim, além de eu gostar de estudar, eu frequento alguns lugares que tem linhas diferentes, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em Vila Mariana, nós temos uma linha de arrebatamento, né? Que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Eu hoje frequento uma igreja e estou fazendo um curso também em outra igreja que tem já uma linha histórica, que é uma linha que vai passar pela grande tribulação, né? E que eu acho? Uma coisa que eu não mais uma vez aqui não vou aqui, penso que não tenho know-how para discutir se vai ou não passar a nível técnico, mas eu gosto de pensar o seguinte, que a gente vai passar e Deus está nos dizendo isso para que estejamos preparados para, né? Então, mas o que eu queria trazer aqui é que a palavra de Deus às vezes está nos preparando para que quando aconteça, para que quando houver a visitação de Deus, nós possamos estar preparados para isso. Imagina o povo de Israel que recebeu a palavra de Deus, que tinha as revelações que os outros povos não tinham, quando o Messias veio, eles não receberam. Eles não receberam o Messias como Messias. Eles não participaram da visitação de Deus. Pelo contrário, quando Deus veio nos visitar, quando Deus tabernaculou entre nós, morou entre nós, estava entre nós fisicamente, eles rejeitaram. Então, é importante a gente ter isso, né? E quando eu olho para essa passagem, ele lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas, ele estava aqui indicando, olha o tipo de vida que eles veem. E mesmo que tivessem matado já o Messias, naquele primeiro discurso de Pedro, né, em Atos, depois lá da morte de Jesus, é um chamado para arrependimento. Aqui poderia haver, puxa, não é mesmo? Olha só, ele derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Isso foi dito lá atrás, em Gênesis, por exemplo, em todas as outras passagens, né, nos profetas, onde quer que seja, né?
Aquilo que se falava lá era sobre ele, foi cumprido. Então, para nos dar essa dimensão e nos fortalecer que o Cristo é Jesus. Não tem outro Cristo, não vai vir outro, não tem um Cristo dos judeus, um Cristo do outro, um Cristo do outro. Não, existe somente um Messias, um ungido. Quando eu falo não tem outro, é ungido, né? Não tem outro ungido. O único ungido é Jesus Cristo, é o único caminho, a única verdade, a única vida. E quando nós olhamos para passagens como essa, isso me salta muito à mente. Então, o que eu queria deixar desse primeiro trecho aqui, do versículo 1 ao versículo 28, é que a gente pode encontrar por meio das promessas ou das profecias, né? Na verdade, não são promessas, são profecias que Israel faz para os seus filhos, o cumprimento. Algo que já ocorreu no passado, que ainda está ocorrendo e que pode acontecer no futuro. Ok? Então é importante isso. E fiz questão de citar a questão de Judá aqui para mostrar o Messias e a indicação, então, que por mais que a primogenitura podia caminhar agora para a tribo de José, era na tribo de Judá que viria o Messias. A semente santa estava reservada para a família de Judá, ok? Avançando agora do versículo 29 ao 33, a seguir Jacó deu-lhes esta instrução: estou para ser reunidos aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, com propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto no campo quanto na caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então aqui, para finalizar esse capítulo, nós percebemos Jacó pedindo então para eles que eles não fossem enterrados. Lembra que quando Jacó estava descendo para o Egito, Deus falou que ele seria, voltaria lá para a terra prometida, e ele aqui faz então os filhos prometerem que levariam ele para ser enterrado ali junto com Abraão e Isaac, suas esposas. Lembrando que ele faz questão de mostrar que isso é uma... E quando a gente falou disso na época, quando Abraão comprou esse campo, a gente deixou muito claro isso, que Abraão não aceitou nenhum favor, ele comprou, aquela terra era deles, e comprou com aquilo que Deus tinha abençoado ele, então foi o próprio Deus que permitiu, então que ele estava voltando aqui para o lugar que Deus tinha designado como promessa para eles, promessa parcial, mas que viria depois no futuro na promessa eterna, da terra que Deus está pedindo. E depois de pedir então que os filhos o levassem, ele faz, ele deita, expira e morre então, Aí a gente entra agora do versículo 1 ao versículo 14 do 50 e vamos ler aqui o cortejo e o enterro, a preparação, o cortejo e o enterro de Jacó, aqui com toda a justiça, homem que apesar de todas as suas dificuldades, de todas as suas trapaças iniciais, de ter um começo e até um determinado período de vida andado por caminhos não muito corretos, foi alguém que procurou a Deus, serviu, se arrependeu, foi alguém que entendeu, por meio do sofrimento da vida, que tinha algo diferente, que precisava ser diferente, teve seu nome até mudado por isso, e que realmente foi alguém que, como patriarca, cumpriu aquele papel que Deus o tinha designado, Mas então, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam no serviço que lhe embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo do embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó a meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo voltarei.
Respondeu o faraó: vai e desça ao sepultamento de seu pai, como ele lhe fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, como foram todos os conselheiros do faraó também, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, toda a família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas, os bois foram deixados em Gozem. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em voz alta, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lhe haviam que habitavam na terra viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão chorando ou estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Porque por essa razão aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o haviam acompanhado. Gente, olha o tamanho do sepultamento, né? 70 dias eles choraram, 40 dias sendo embalsamados, depois eles caminham com uma grande comitiva, né, para a terra prometida. Lá eles chegam no lugar aqui para... Ainda fazem mais 7 dias de luto, né? Eles chegam a Atade, né? Perto do Jordão ali, fazem mais 7 dias de luto. Ou seja, foi algo suntuoso com toda a corte, todas as autoridades do Egito acompanhando. Isso para a gente entender o tamanho da honra que foi dada, né, a Jacó e também a José. Sempre que eu tenho dito aqui, tem muito a ver dos dois juntos, né? E olha a importância disso, né, a ponto até dos habitantes ali de Canaã, dar um nome para aquele lugar, né, para mostrar lá, né, o lamento dos egípcios, né, eles imaginavam que era alguém de Egito, só mostrando o tamanho, né, do sepultamento, da honraria que foi prestada para Jacó. E penso que isso tem toda a mão de Deus envolvida, Deus honrando ali seu servo, Deus fazendo seu servo voltar para o lugar que ele tinha dado para Abraão como propriedade, para que eles fossem enterrados, mesmo ali naquela propriedade parcial, mas já indicando uma propriedade eterna final, né? Então Deus honrando seu servo e fazendo ele voltar ali para o lugar então que Deus tinha prometido. E até então vemos aqui a primeira... É interessante que o livro de Gênesis vai terminar com as mortes, né? Então, primeiro falando de agora Jacó e depois entrando em José. Mas antes disso, nós temos um trecho aqui do versículo 15 ao versículo 21 que nos diz assim: vendo os irmãos que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço que perdoes os erros e pecados dos seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do Deus de teu pai. Quando recebeu este recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aqui eu percebo duas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, quando a gente perdoa, perdoa. José aqui tinha perdoado, José tinha entendido. José ele já tem falado e falou aqui novamente: gente, vocês planejaram mal, eu sei disso, mas esquece. Isso aqui estava tudo previsto por Deus para que hoje pudesse acontecer o que está acontecendo aqui hoje. Primeiro, né, isso aqui já tinha passado muito tempo da fome, mas lá naquela época ele falou
Deus tinha preparado aquilo para preservar o povo naquela época, e Deus tem preparado isso para preservar vocês aqui agora. Então é muito maior do que todos nós. Você acha que eu vou me pôr no lugar de Deus? Não, Deus vai fazer o que Ele quiser com vocês, né? Pelas próprias... que a gente vê no 49, as próprias profecias de Jacó, a gente viu que eles já estavam sofrendo as consequências dos erros deles, né? Então José aqui é alguém que nos ensina o que é o perdão. Perdão é esquecer, gente. Pode até vir, eu sei, vocês fizeram mal, mas tudo isso tinha um propósito muito maior. José entendeu isso, José perdoou, e esse deve ser o motivo, a gente perdoar. Não perdoar, por exemplo, aqui eles estão trazendo para José, e José chora por isso, porque eu acho que José fala, mas eles não entenderam nada. Na minha leitura, o choro de José tem a ver com isso, eles não entenderam nada. Que quer dizer o seguinte, vocês acham que eu perdoei de vocês por causa do meu pai? Só por causa dele? Não, eu perdoei por causa de Deus mesmo, do meu pai maior. Né? Pode até ter alguma coisa de Jacó, mas é muito mais, é do meu pai maior. Eu não vou me colocar na posição dele. Né? E os irmãos achavam que o perdão de José podia vir só de ele estar perdoando por causa de Jacó. E mostra isso, né? Que às vezes a gente também, de um outro lado, quem foi perdoado, precisa entender isso, precisa esquecer, deixar os assuntos, confiar em Deus. Quem brota perdão verdadeiro no coração das pessoas é Deus, e se Deus brotou perdão, é perdão mesmo, gente, não tem erro. Podem ficar tranquilos, se Deus faz brotar perdão, Deus garante. Isso é importante para nós. O lado que foi perdoado, entenda isso, e não ficar remoendo nesse assunto, falar, agora ele vai trair, ele vai fazer mal com a gente porque o pai morreu. Esquece, se Deus, quem perdoa à luz do Evangelho, à luz de Cristo, à luz do Espírito Santo agindo na vida, ele perdoa mesmo, porque quem faz esse perdão fluir é o próprio Deus, né? E a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa orar para Deus, precisa entender que é a forma como devemos ver. E José, para finalizar, termina, cara, fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. E um termo interessante é que ele termina aqui dizendo, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ele fez isso de forma amável, gente. Ele não fez isso assim, olha que saco, meus caras de novo mexendo. Não, ele tratou isso, ele entendeu os irmãos também, ele mostrou para os irmãos, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Está perdoado. Está perdoado. E, gente, o mais legal de tudo isso é a gente pensar isso em relação a Deus. Porque a gente fala isso de nós com nós mesmos, mas muitas vezes a gente tem dificuldade até no nosso relacionamento com Deus, né? Fala, puxa vida, será que Deus me perdoou disso? Será que Deus me perdoou? Se Deus perdoou, se houve arrependimento, Deus perdoou, gente. E lembrando que arrependimento é mudança, né? Ou pelo menos uma luta para que haja mudança. Esse é o arrependimento. Deus perdoou. E se Deus perdoou, esquece, está esquecido. Ele vai jogar isso lá no fundo do mar, ele vai limpar esse pecado da tua vida, né? E um dado interessante é o seguinte, lembra que eu falei o seguinte, ó, se há arrependimento à mudança, uma grande situação para a gente entender se a gente se arrependeu verdadeiramente, e aí sim ter certeza que o nosso pecado foi esquecido, é se a gente parou de cometer, se não é remorso, se a gente, eu menti hoje, fiquei triste pra caramba, chegou amanhã, menti de novo, né? Deus conhece as nossas lutas, Ele sabe que tem muita coisa que a gente vai lutar um período, mas esse arrependimento é importante, o arrependimento que produz mudança. Quem mente não mente mais, antes fale a verdade. Em vez de você se irar, não ire mais, antes trate com amor, que nem, ó que bonito aqui a situação de José, né? Podia trazer ira de novo, mas não, né? Inclusive ele viu o pai dele falando, tá vendo aquela ira, aquele rancor, o terror que fizeram Simeão e Levi, olha a tristeza que vai acontecer com eles disso, né? Então, trazer isso em mente, né? Essa atitude de perdoar verdadeiramente e de quem foi perdoado entender que realmente foi perdoado, né? E para a gente finalizar, então, do 22 ao 26, nós temos assim, José permaneceu no Egito com toda a sua família e com a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu em juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier e em favor de vocês,
levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então aqui o final do livro de Gênesis. E aqui uma coisa maravilhosa, né, gente? Mais uma profecia. José já dizendo, né? Um dia Deus vai tirar vocês daqui. E quando Moisés escreve o livro de Gênesis, a gente já sabe que tinha tirado. E eles poderiam então ter essa confirmação. Olha, tá vendo? Aquilo que foi dito lá atrás, Deus se fez cumprir agora, né? Por meio do nosso livramento aqui da terra do Egito. José também não queria ficar lá no Egito, ele pede para então que quando eles tivessem esse livramento, os levasse os ossos dele então para a terra prometida, para enterrar junto com eles lá. E aqui nós vamos ver depois que eles levam realmente, né, os ossos de José. Mas é isso, né? Essa condição de que eles estavam e o povo, né, chegou então ali no Egito e vai ficar esse tempo no Egito, mas que um dia Deus iria tirar eles de lá e os levar para a terra prometida. Isso eu acho bem legal, que é um pouco da gente hoje, né? Nós hoje vivemos de forma típica, né, de forma similar, do mesmo exemplo daquele povo que estava ficando ali então agora no Egito, né? Nós hoje já temos a garantia da nossa vida na terra prometida, né? Quando cremos em Jesus Cristo e vivemos agora sobre o seu domínio, o seu poder, o seu reinado, nós já temos a garantia. Ainda não fomos tirados, mas um dia Deus vai vir e vai nos tirar daqui e vai nos levar para aquela terra que Ele prometeu desde o início. E nós temos que crer nisso, temos que confiar nisso, temos que nos preparar para isso. E Ele está até fazendo um preparativo para isso, né? Então, o dia que acontecer isso, ou seja, dando para eles essa esperança que um dia isso aconteceria. E a mesma esperança que nós temos hoje, um dia isso vai acontecer. Nós não sabemos o tempo, se é X anos, né? Ou se é nessa geração, ou se é em outra geração. O que nós sabemos é que um dia nós seremos tirados. E o dia que formos tirados, habitaremos então na terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que prometeu para Noé, que prometeu para Adão depois que o descendente pisasse na cabeça da serpente, e para Abel, para Sete e daí por diante, né? Terra que é prometida para os filhos de Deus. Então que a gente possa viver nessa esperança, que a gente possa ter esse entendimento de peregrinação, que a gente viu muito isso, né, no livro de Gênesis. Até na semana passada vimos novamente, né, Jacó dizer, né, que os anos de peregrinação dele aqui na terra foram tantos, da mesma forma que Isaac se considerava um peregrino, que Abraão se considerava um peregrino, sempre pensando nesta terra como algo provisório, mas desejando principalmente aquela terra que estava sendo preparada, arquitetada, construída pelo próprio Deus. Revelação que Deus deu para Abraão e que fez ele viver pela fé nisso. Então Abraão teve fé nisso e hoje nós vivemos e temos a mesma fé, né? Aguardamos aquela cidade que está sendo construída e arquitetada pelo próprio Deus. Nós vivemos em função disso e desejamos isso, né? Não nos apegamos às coisas daqui, mas sim tentamos sempre olhar para aquelas coisas que são do alto, né? Confiantes que, da mesma forma que Deus, ao fazer aqui uma profecia, fazer aqui uma promessa, fazer aqui uma aliança, cumpriu, e coisas que não cumpriu vai cumprir, nós devemos viver com essa fé, com esse entendimento, né? De que tudo que ele disse aqui vai acontecer, gente. E isso é muito importante. E lembrando, né, finalizando aí o livro de Gênesis, né, que a vitória já está garantida desde Gênesis 3. Apesar dela ser consumada num tempo na história, ela foi determinada já na eternidade e dita para nós a partir de Gênesis 3, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. O descendente que é o Filho do Deus Altíssimo, o Filho que Deus proverá para os seus escolhidos, para ser o sacrifício que dá vida novamente, sacrifício que vai permitir então, sacrifício feito que permite então que ele possa assumir o cedro,
que ele possa assumir o reinado a que lhe é devido, o reinado que ele tem direito, o reinado sobre tudo, sobre todos, sobre todas as criaturas, reinado eterno, reinado justo, reinado santo, reinado, o reino, né, que vai vir e restaurar todas as coisas, trazer ao estado inicial tudo aquilo que foi perdido na queda do homem, que nós vimos também aqui, né, no livro de Gênesis. Então, trazer essa restauração plena, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, esse é o sentido da nossa vida. Lembrem-se, gente, que quando nós dizemos de submissão é estarmos abaixo da missão de alguém. E essa é a missão que Deus está desenvolvendo na história, a missão por meio de Jesus Cristo, que nós estamos abaixo dela. Então nós devemos viver em submissão a essa grande missão, nos colocarmos à disposição dessa grande missão, para vivermos esperando, aguardando e desenvolvendo já uma eternidade aqui nesse mundo que vai ser concretizada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que esse seja o nosso desejo, a nossa busca, né? a nossa prioridade de vida, que a gente possa largar as prioridades desse mundo para essa prioridade eterna. Amém? Com muita alegria por terminarmos mais esse livro, mais tristeza pela saudade que já traz, né? Das histórias, do que a gente vê, a gente finaliza aqui esse livro, mais um livro. Que Deus continue nos abençoar, nos dirigir, nos capacitar, nos incentivar para estudarmos. Nosso desejo, e espero que seja de todos nós, estudarmos mais um livro. A semana que vem, se Deus quiser, iniciaremos mais um livro. Peço que vocês orem por isso, eu também estarei aqui em oração. Confesso para vocês que ainda não tem um livro estabelecido, eu estou aqui com algumas ideias, mas as minhas ideias são ideias que eu espero que sejam do alto. Então esses próximos dias vão ser dias aí de muita oração para entender o que Deus espera de nós e da forma com que a gente vai continuar aí nessa nossa caminhada, tá? Mas eu espero que vocês estejam juntos aí nessa próxima caminhada também. Continuem crescendo na graça, na sabedoria, no entendimento, no desejo de ler a Bíblia, de estudar, de meditar nela, que vocês possam continuar firmes nesse caminho também e que tudo isso produza então em nosso coração a semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar então finalizando e aí a gente se encontra então no próximo estudo do livro. Papai, muito obrigado. Todas as vezes a gente termina com uma gratidão muito grande para o Senhor e hoje não pode ser diferente. Hoje até é especial, porque é uma gratidão por termos findado mais um livro, mais um estudo, mais um momento diante da Tua Palavra e mais uma vez declaramos que sabemos que isso vem do Senhor. É o Senhor que nos capacita para estarmos aqui, para investirmos tempo na meditação da Sua Palavra. E principalmente é o Senhor que vem transformando o nosso coração cada vez mais por meio disso. E o nosso desejo é cada vez mais que o Senhor transforme, nos encha do seu Santo Espírito, mate o nosso eu, faça vir o nós para a nossa vida com o Senhor agindo cada dia. O Senhor tem feito isso e nosso desejo é que o Senhor faça cada vez mais. Pedimos humildemente por este caminhar com o Senhor. Que o Senhor nos dirija. Pedimos agora também, pelo próximo livro que vamos estudar, que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de continuar estudando e também na escolha do livro que a gente pode caminhar, que a escolha seja do Senhor e que principalmente seja uma escolha que traga mais ainda transformação. Nos dirige então para que o desejo do nosso coração seja o seu desejo e a gente possa continuar estudando. Também pedimos pela nossa semana, por cada irmão aqui nosso, ouvindo, e que a gente possa cada vez mais caminhar pelos teus caminhos. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.